pessoal, tudo bem? Vamos acompanhar o processo de uma pintura? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho, e vou mostrar agora o processo passo a passo de uma pintura minha. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bem, pessoal, quando você vai fazer uma pintura, o primeiro passo é você planejar, isso mesmo, você planejar a sua pintura. Isso não significa que você precisa detalhar passo a passo da sua pintura, não. Mas você precisa ter em mente o que você vai pintar e como você vai pintar. Nesse caso, eu estou trabalhando numa série de imagens com o tema Amazônia. E aí busquei imagens e referências de vários lugares e cheguei a essa imagem. Fiz esse desenho e agora a minha intenção é transferi-lo para uma tela. Esse desenho ficou sendo meu esboço que vai me remeter à minha tela. Lembrando que esses desenhos, esses esboços que a gente utiliza como referência, são só uma referência. Não significa que a gente vai seguir à risca exatamente aquilo quando for pintar. Não! Mas aquilo vai ser um norte, vai ser um orientador do caminho que a gente deve seguir na hora de pintar. Bem, o segundo passo é você definir como você vai fazer aquilo. Você já definiu o que você vai trabalhar, você já definiu a imagem que você vai trabalhar, agora você tem que definir como que você vai trabalhar. No meu caso, eu sabia que eu queria fazer algo com um tecido que fosse diferente, eu queria fazer em tela, mas um tecido diferente que não fosse a lona, porque eu venho trabalhando nesses tecidos diversos. E aí vem o terceiro passo. Eu fui à loja de tecidos buscar o tecido que me agradasse. E aí, por acaso, por um acidente, me deparei com esse tecido verde, que eu achei lindo, fabuloso e que viria muito a calhar com o tema Amazônia, não é verdade? E aí a gente deve atentar sempre a esses acasos que acontecem com a gente no percurso, no decorrer da nossa jornada artística. Nunca menospreze uma ideia, um acaso, algo que aconteceu assim por acidente. Nesse caso, foi um acaso mesmo, né? Eu fui até a loja de tecidos, me identifiquei com aquele tecido, ele tem tudo a ver com a Amazônia, ele é fininho, levinho, assim como essas cortinas aqui de fundo, tipo de tecido que eu gosto de trabalhar. Foi aí então que eu peguei esse tecido e estiquei ele no chassi. E aí mais uma vez um acaso aconteceu. Ele esticado no chassi, sem querer, eu não estava filmando, não estava gravando pra vocês, pra mostrar pra vocês, então não tenho registro, mas sem querer um pouco de tinta caiu nesse tecido, né, já esticadinho no chassi. E aí eu aproveitei, criei outras manchas, era uma tinta bem aguadinha, então criei outras manchas. E eu já vou começar essa tela com um fundo já manchado, que vai me gerar algo bem interessante, um efeito visual interessante. Existe um livro muito interessante chamado Acasos da Criação. Ele trata exatamente desses acasos que acontecem durante o processo de criação e que a gente deve sempre aproveitar e nunca menosprezar. Bem, aí depois vamos preparar a tinta. E aí a tinta vai ser relativa, vai ter relação, vai ser de acordo com o tecido que você está trabalhando, com o suporte que você tem. Se você tem um papel, você tem que usar tintas específicas para o papel. Se você tem uma tela em lona, você tem que usar tintas específicas para essa tela. Por isso que é importante, eu sempre friso isso, que os alunos, as pessoas que gostam de pintura, experimentem o maior número de técnicas possível. Porque assim, você pode, naquele momento de criação, usar a técnica que mais se adequar à sua ideia. Você não fica limitado. Nesse caso, o tecido era fino, ele é leve e transparente. Então eu não podia usar uma tinta opaca, uma tinta que iria dar o poder de cobertura e acabar com esse efeito de transparência. Ao mesmo tempo, a aquarela, que é uma tinta tradicionalmente transparente, fica muito suave até demais, já que ela é específica para papel, né?
eu fiz? Eu utilizei uma tinta nanquim colorida e preto. E aí eu fui trabalhando nesse nanquim como se fosse uma aquarela. Eu primeiro diluí ele bastante e fui fazendo o meu desenho. Agora eu quero abordar um assunto muito importante, que é a opacidade e a transparência das tintas. Isso é importante porque influencia na ordem que você vai fazer a sua pintura. Se você vai utilizar uma tinta opaca, você vem de trás para frente, ou seja, do fundo do que você quer que fique por trás, e vai sobrepondo os elementos à frente. Porque aquela tinta é opaca, então ela é capaz de cobrir aquela que está por trás. Com técnicas transparentes não funciona bem assim. A gente já precisa fazer o inverso. A gente já precisa botar o primeiro plano e o fundo depois. Porque a minha tinta é transparente, ela não vai ter poder de cobertura. E esse é o caso do nanquim. O que eu fiz foi começar pela imagem. A imagem que eu queria sobressair, eu comecei por ela. E aí depois fui colocando o fundo. Notem que eu fui fazendo a tinta mais transparente, mais diluída em água para as primeiras camadas e fui sobrepondo camadas logo depois. E a cada sobreposição, aquela camada vai ficando mais espessa, aquela parte, aquela tinta vai ficando mais espessa, onde eu colocar a segunda camada. E é aí que eu consigo a noção de profundidade. Aquela primeira camada que está lá atrás, a bem aguadinha, ela vai ficar como sendo fundo, como sendo algo que está mais atrás. Enquanto aquela que tem 2, 3 camadas de tinta virá para frente. E para ampliar esse efeito de profundidade, eu ainda fui diluindo menos a tinta. Então, cada camada que eu aplicava como? Com a tinta nanquim, com menos água. Até que a última camada, que era a camada para definir a imagem que eu queria, veio com nanquim puro para finalizar. E assim eu fui construindo essa noção de profundidade, de figura e fundo. E até mesmo dentro da figura, você pode notar que tem partes mais fortes e partes mais suaves. Isso dá essa sensação de profundidade. Depois eu fiz o fundo e terminei minha pintura. O fundo também foi feito com a tinta nanquim verde, na cor verde, diluída em água. E eu queria ele diluidinho mesmo, eu queria ele bem suave para não brigar. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído para o processo de pintura de vocês. Não esqueçam, curtam as redes sociais, a minha página no Facebook, o meu perfil no Instagram e aqui o canal no YouTube. Clica lá no sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo de qualidade para vocês, ok? Beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima. Beijo, beijo.